Olá, meu nome é Sabrina, eu sou a professora de matemática e nós vamos falar hoje sobre adição e subtração com números inteiros, matéria ali dada no 7º ano, tá bom? E aí, começando lá no conjunto dos números inteiros, já dando continuidade, a gente vai começar com um exemplo, tá? Porque é mais fácil de entender, certo? Vamos lá, me acompanha ali no slide comigo. Luciano tinha R$ 250 de saldo em sua conta bancária. Após um depósito de R$ 150, qual é o saldo da conta de Luciano? Bom, primeiro vamos colocar aqui a reta para a gente conseguir se localizar e ter um parâmetro para conseguirmos começar. Tendo a reta, a gente bota o nosso ponto de referência, que é o 0. Ok. E aí ele fala que o Luciano já tem um saldo de R$ 250 na conta. Isso quer dizer que ele está no positivo, ele tem esse dinheiro. Então, a gente vai caminhar para o lado direito da reta, certo? A nossa reta vai estar pulando de duas em duas unidades, justamente porque o número é muito grande e não caberia na tela, certo? Então, de 50 em 50. Então, 50, 100, 150, 200 e a gente chega no 250, que é o que o Luciano tem na conta bancária. Ok, isso é a unidade que ele já tem. Agora, a gente faz outra reta com o nosso ponto de referência, né? E o que a gente já tem. E aí, eu trago aqui, ó, para vocês que ele fala que após um depósito de R$ 150, isso quer dizer o quê? Que o depósito, ele ganhou mais dinheiro, então ele está ficando mais rico, presta atenção. Então, a gente vai continuar caminhando para o lado direito da reta, certo? A gente tem que contar mais 150. Como a nossa reta está pulando de 50 em 50, então vamos lá. A partir dali do 250, olha lá. Mais 50 dá 300, mais 50 dos 100, né? 150 dá 400. Então, Luciano tem 400 unidades. Isso quer dizer o quê? Que ele, se a gente fizer o nosso cálculozinho, ele já tinha 250 e somou mais 150, totalizando 400 positivos, porque ele está tendo mais dinheiro na conta dele. Ou seja, ele finalizou esse mês com R$ 400 na conta dele, aumentando aí 150 do que já tinha, certo? Bom, vamos passar aqui a uma continuação do exemplo. Agora ele vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá. Passado alguns dias, o saldo da conta de Luciano estava negativo em R$ 100. Após uma retirada de 150, qual é o saldo da conta de Luciano? Tá, vamos colocar aqui nossa reta novamente para a gente se localizar. O nosso ponto de referência, que é o 0, certo? E aí agora eu te chamo a atenção que é quando ele fala assim, ó, o saldo da conta de Luciano estava negativo. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai caminhar para o lado esquerdo da reta, certo? Que é onde estão os números negativos. E eu até trago também um ponto. Volta aqui para mim. Quando a gente fala assim, principalmente na questão do dinheiro, na conta bancária, quando fala depósito, qualquer coisa nesse sentido, você ganha dinheiro, então vai ter sempre um sinal positivo, tá? Um sinal de mais. Quando ele fala que sacou, que está no negativo, que ele retirou o dinheiro, a gente coloca o sinal de menos, porque ele está perdendo aquele dinheiro, tá? Então, pensa que quando tu tem dinheiro, tu coloca um mais. Quando tu tá perdendo dinheiro, tu coloca o menos, certo? Tu tá perdendo aquilo. Volta lá no slide. Tá. E aí, se ele tá no negativo por R$ 100, a gente vai caminhar para o lado esquerdo, continuando ali com a unidade de 50 em 50. Então, a gente vai para menos de 50 e o próximo já é o 100, certo? Isso é o que ele já está em vermelho na conta.
E aí ele continua, ele fala, após uma retirada, lembra, a retirada, ele está perdendo dinheiro, então ele tirou mais dinheiro do que ele já não tem. Tá, continuando ali, até chegar, ó, 50, mais 50, mais 50, né, que dá 150, e a gente continua caminhando para o lado esquerdo da reta. E a gente vai chegar no 250, então ele já está no vermelho, em R$250, certo? Ali a gente vê, ó, portanto, fazendo a nossa continha, ele tinha menos 100, por que menos? Porque ele não tinha esse dinheiro, ele estava vermelho, estava no negativo. Mais, por que mais? Porque a gente está somando a dívida, ele vai se endividar mais. Então, mais 150, que foi o tanto que ele retirou depois. Somando essa dívida que ele tem, né, agora, dá 250, menos 250, certo? Porque é uma dívida. Então, a gente deixa o menos ali. Ou seja, ele está no negativo a R$250, certo? Não façam isso, gente. Tentem não gastar quando está no vermelho. Aí, tá. Agora, a gente vai fazer alguns exemplos que para ajudar a fixar aí o conteúdo, tá? Aí, o outro exemplo. Menos 8 mais 10. Vamos pensar assim, que eu tenho uma dívida de R$8. Fui na mercearia, comprei alguma coisa lá, um lanche. Pô, deixei devendo lá R$8. Menos 8. E aí, eu consegui dinheiro para pagar a dívida. E fui lá para comprar mais alguma coisa, eu não sei, mas eu fui lá para pagar minha dívida. Eu consegui R$10. Então, eu estava devendo 8 e agora eu vou pagar com 10. Isso quer dizer que eu vou pagar a dívida e ainda vai sobrar um troco, certo? Pagando os 8, eu vou ter de volta R$2. Outro exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui menos 9 mais menos 3. Por que ele está entre parênteses? Justamente para a gente conseguir visualizar melhor como que a gente faz a soma dessas dívidas. Vou colocar como dívida porque quando a gente fala no dinheiro fica mais fácil, tá? Vamos lá. Ele fala que eu tenho menos 9, eu já tenho uma dívida de menos 9, certo? Acompanhem comigo. Eu tenho uma dívida de menos 9 e vou somar mais uma dívida de menos 3. Isso quer dizer o quê? Que eu comprei alguma coisa na mercearia, lá perto da minha casa, e deu R$9 e eu deixei para pagar depois. E eu fui lá e comprei mais, sei lá, um biscoito. Deixei mais, aumentou minha dívida mais R$3. Isso quer dizer que a minha dívida agora é quanto? É 12, né? Só que aí, ó, antes disso, antes de chegar no resultado, eu tirei do parênteses, tá? Então, voltando aqui um pouco, a gente tira do parênteses e depois a gente faz essa soma dessa dívida. Tirando do parênteses é que ele mais some, porque a gente já concluiu que vai ser a soma de uma dívida. Então, tu repete o sinal e soma a dívida. 9 mais 3, 12, que é agora a minha conta na mercearia, certo? Agora, o último exemplo aqui dessa parte é uma expressão, né, numérica, uma sequência numérica. Vamos lá, o 8 eu repito, aí eu vou aumentar, eu vou gastar R$20, então menos 20. Mais quanto? Eu vou gastar mais R$30, então menos 30. E eu ganhei R$20, pronto, tirei dos parênteses. Agora, eu vou pegar ali, ó, se vocês observarem, tem dois números iguais com sinais opostos. Isso quer dizer o quê? Que eu posso eliminar esses dois, já que se eu somar ou subtrair eles dois, vai dar zero, eles vão se anular. Então, eu corto ali o menos 20 e o mais 20. E me sobra só o 80 menos 30, que dá 50 positivo, certo? Agora, a gente vai ver rapidinho só esse exemplo aqui para a gente ver como é a parte de subtração dos números inteiros, tá? Vamos lá. Na cidade de Pedro, no mês de abril, foi registrada as medidas de máxima e mínima da temperatura, marcando 28 graus Celsius,
na máxima e 20 graus Celsius na mínima. Qual foi a variação da medida da temperatura? Tá, primeiro para a gente calcular a variação, a gente precisa colocar a máxima menos a mínima. Então, vamos arrumar isso. A gente tem que a máxima foi 28, positivo, então estava bastante calor ali. Menos, que é para achar a variação, a gente faz a máxima menos a mínima, menos 20 graus, que ainda estava positivo, porque só esfriou um pouco, mas ainda estava ali calorzinho. Igual a, eu pego esse 28 menos 20, que eu vou ter os 28, tirando ali do parênteses, ó, eu vou ter 8. Então, a variação da minha temperatura foi de 8 graus Celsius. Só colocando ali na reta para a gente visualizar melhor, numa reta pulando de 2 em 2 unidades, a gente vai ter ali, ó, passando aqui, eu estava em 28 graus, a gente desceu 20 graus, certo? Acompanhem aí. Onde a gente onde a variação foi de 8 graus Celsius. Certo? Só esse exemplo, vamos lá? Aqui é um pouco do que a gente estava vendo ali na soma, certo? Menos 4 menos 1 igual a menos 5. Por quê? Porque eu estou aumentando minha dívida. Eu já tenho menos 4 e agora eu fui lá e comprei mais alguma coisa e fiz uma dívida de R$1. Menos 4 mais o menos 1 dá menos 5. Um outro aqui. Menos 5 menos 4. Vamos por partes. Vamos tirar do parênteses primeiro. O menos 5 ele vai continuar menos 5, que é a minha dívida. Já aquele menos 4, pensa que esse menos que está ali no meio, entre os dois números, ele vai fazer com que mude o sinal do que vem depois. Então, ele vai fazer com que ele seja o oposto. Se eu tenho menos 4, qual é o oposto de menos 4? Mais 4, certo? Então, quando eu tenho menos, vira um mais. Então, menos 5 mais 4, eu tenho uma dívida de menos 5, uma dívida de R$5, e fui lá e paguei R$4. Eu ainda tenho uma dívida, mas agora ela é só de R$1. E eu represento isso colocando menos na frente, menos 1, certo? E o último exemplo, também é uma sequência numérica, e a gente vai fazendo por partes, ó. Repete 7, o menos ali, ele vai mudar, o menos 2 vai fazer o oposto dele, que vai virar mais 2. O menos novamente vai mudar, o mais 8 vai ser o oposto. O menos novamente vai fazer o oposto do mais 11. E o oposto de menos 5, que é mais 5. E aí o menos 1 eu só repito, certo? Aí aqui para ficar mais fácil, a gente pode fazer assim, soma primeiro os números positivos, que no caso vai ser o 7, o mais 2, que dá 9, positivos aí, né? Mais 5, e a gente chega em 14. E agora os negativos, menos 8, mais o menos 11, lembra de aumentar a dívida, mais o menos 11, então vai ficar menos 19. Menos 1, que dá menos 20. Então, eu vou ter 14 menos 20. Supõe lá que eu tenho R$14 e fiz uma compra de R$20. Eu vou deixar devendo R$6, certo? E eu vou representar isso com um menos. Volta aqui para mim. Então, é isso, gente. A nossa aula de hoje foi sobre adição e subtração com os números inteiros. Ela é bem simples, é só você lembrar de sempre relacionar com o dinheiro, que daí fica mais fácil de sair subtraindo, ou saber quando aumenta, quando diminui a tua dívida, ou quando tu tem, né, mais dinheiro, tá? É isso e obrigada!